Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus irmãos da Ordem Demolei. Meu nome é Bruno Piccolo, sou o atual secretário estadual de conventos, né, e venho aqui para mais esse vídeo com o irmão Caio César, né, ele que já foi aí presidente da comissão de treinamentos, mestre conselheiro estadual, né, então acho que o currículo dele já fala por ele mesmo. Ele está aqui para falar um pouco, né, nesse mês da cavalaria, né, nosso Outubro Verde, sobre liderança dentro da Ordem da Cavalaria. Então, Cainho, prazer. Muito obrigado pela oportunidade dada pelo grande capítulo aí para a gente falar um pouco de liderança envolvendo a cavalaria, tá? Primeira consideração, tem um microfone aqui, tá? Olha o tamanho desse trem aqui. Então, o negócio agora tá bom, o grande capítulo aí tá com uma outra estrutura, então que bom que vai ser melhor do que antes, né? A gente está crescendo. Com bons ventos, né? Com conventos bons, né? Não. Mas o que importa é o seguinte. É importante a gente delimitar e considerar a título de liderança envolvendo cavalaria o pressuposto de que na cavalaria o perfil de líder ele se difere um pouco do perfil de líder do capítulo. Algumas adaptações são necessárias para que ele consiga exercer a liderança da melhor maneira possível envolvendo o convento, a instituição convento. Existem algumas considerações, alguns termos técnicos que vocês conseguem visualizar sobre liderança no vídeo da Frente de Liderança no site do Supremo Conselho. Lá vocês vão ter acesso a considerações comuns ao exercício da liderança. Aqui a gente vai trazer peculiaridades envolvendo o tipo de líder que está à frente de um convento, da cavalaria. Via de regra, o perfil do líder que você consegue visualizar na cavalaria, ele normalmente é um pouco mais velho, naturalmente pela idade mínima para investidura. Mais maduro, mais experiente. Né? Ele é um pouco mais experimentado. Via de regra, os líderes da cavalaria eles já foram ou estão em vias de liderar os seus capítulos. Dificilmente há uma via contrária, né? O cara ser primeiro ICC para depois ser mestre conselheiro, costuma ser primeiro mestre para depois ICC, então o cara já tem uma bagagem. Tá liderando. E a diferença do líder, que eu acredito que seja importante a título de pressuposto em relação ao líder do capítulo, é que o líder do convento ele tem que ter um pouco mais de trânsito e ser minimamente conhecido nos capítulos da região ao qual o convento dele é jurisdicionado. Porque a melhor forma de você conseguir motivar alguém é conhecê-lo, e conhecê-lo bem. Então, o líder do convento ele tem, nesse sentido, muita proximidade com a necessária tarimba de conhecimento dos capítulos que o regional tem. Ser uma figura regional junto, vamos dizer assim, com o regional, né? Sim, mas é importante. Um distanciamento entre o mestre conselheiro regional, mas tem que ser conhecido, né? Exato. Não vamos aí confundir o conceito de liderança do regional com o conceito de liderança do ICC. São duas coisas. São instituições diversas com objetivos que não têm relação, tá? A única coisa em comum que os coloca é necessário trânsito aí de conhecimento dos membros e líderes dos capítulos da região em relação a ele. Mesmo porque o público-alvo que ele trabalha é muito diferente. Uma coisa é você trabalhar com demolês ativos não cavaleiros, outra coisa é você trabalhar com cavaleiros. Então, uma coisa é você trabalhar com liderança envolvendo objetivos relacionados à filantropia ou atividades típicas de capítulo. Outra coisa absolutamente diferente é você procurar, tocou aqui inclusive o meu celular, o Stort vai adorar, ele vai se divertir muito com essas besteiras. O líder do convento ele tem que estar direcionado para o objetivo do convento, que é aperfeiçoamento filosófico histórico, voltado para a sociedade, mais voltado para o conhecimento filosófico dele a ser usado lá fora, porque a cavalaria é um pé para a maioridade. Né? Para a maioridade. Antes de falar das demandas que o líder do convento tem, é importante a gente frisar os problemas para que nós possamos trazer soluções para eles através de um planejamento. Primeiro ponto, as pessoas tendem a relacionar dificuldade envolvendo cavalaria e convento à desmotivação. Puxa vida, último final de semana do mês, por exemplo. Mais um compromisso. Primeira questão, financeira, por causa da necessário deslocamento. O fator distância costuma ser uma muleta muito recorrente. Que os demolês cavaleiros tendem a usar como desculpa. Desculpa. Então, a proposta desse vídeo é justamente quebrar essas muletas e falar, olha, primeiro que o nome não é reunião de um convento. É convocação. É uma obrigação de estar lá. Se você investiu, meu irmão que está me vendo, você estava convocado a fazer parte da cavalaria. Lá não é espaço para mediocridade, né? Pois é, a gente costuma chamar em conversas
que a cavalaria ela é a peneira da Ordem Molay. Se você quer sair do standard, se você quer ir além, o momento e o lugar é a cavalaria. Formas de motivação. A primeira delas, você chega para o cara e fala, olha, eu não gosto de cavalaria porque eu não gosto de história, etc. A primeira coisa que a gente costuma dizer para esse Demolay, cavaleiro, é o seguinte, você gosta, meu irmão, do seu capítulo? Ele vai dizer, sim. Faça uma comparação, um exercício, e procura lembrar de quais líderes vocês têm como espelho aí no seu capítulo, na sua região, no seu estado que seja. Você vai concluir que, maciçamente, a grande maioria viveu intensamente a hora da cavalaria. Mas se você gosta do seu capítulo, considerando que você naturalmente vai se aperfeiçoar enquanto líder, ao conviver com outros líderes no convento, é natural que você como se faça uma pós-graduação, entendeu? Você vai agregar conhecimento, né? Você vai buscar o conhecimento dentro do convento com os líderes da região, que geralmente são bem já experientes, já sabem do que realmente estão fazendo, e transportar isso para o capítulo, né, mais ou menos. Quem está acostumado a conviver na cavalaria sabe que numa nomenato de convento, em grande maioria, quem são os membros? Mestres conselheiros, primeiros conselheiros, segundos conselheiros, é uma galera mais velha e que já tem uma pauta de liderança na rotina. Então, quando você convive com outros líderes, você naturalmente troca experiência. Sim. Então, esse é o primeiro presente que a cavalaria te dá. O segundo questionamento é justamente, olha, se você quer ser o melhor Demolay para o seu capítulo, o melhor líder para o seu capítulo, é importantíssimo que você viva a cavalaria. Então, por mais que você não goste da instituição cavalaria, se você gosta do seu capítulo, o mínimo que você tem a fazer é participar e viver a cavalaria, justamente para se preparar para ser o melhor líder no capítulo. A segunda questão é importante, pelo menos quando eu investi, lá em 2000 em Guaraná-Conrolha, quando eu ouvia falar de convento, você via aqueles paramentos diferentes, aquele fitão, espada. Inclusive, quando eu vi a espora pela primeira vez, eu pensei, puxa, quando eu investir eu vou usar aquele trem? Não, amiguinho, não é assim que funciona. Mas enfim, você passa a ter acesso a um ambiente ritualístico muito diferente. Contando a minha experiência, né, aqui dentro do capítulo, a maior parte dos senhores, né, que eu tinha contato sempre conversavam de cavalaria, sempre fiquei muito entusiasmado e assim, quando tinha a posse do convento eu ia e ficava realmente, para um menino iniciático, assim, é uma coisa realmente muito diferente, né? A cerimônia é muito mais madura, muito mais complexa do que realmente, por exemplo, uma cerimônia de grau iniciático, grau Demolay. É um chamativo muito bacana, né? Claro. Importante que quando você convive entre um ambiente de cavalaria, você percebe que a reunião é diferente. Não só pelos cargos e pelos paramentos, mas a ritualística. Como as pessoas já têm mais experiência no convento, a ritualística ela é muito mais intensa, sofisticada. O hino nacional é cantado de uma forma diferente, porque as pessoas ali estão motivadas a liderar nos seus capítulos, etc. Então, você verifica uma esfera muito diferente, uma egrégora forte. Isso você consegue levar para o seu capítulo. E mais do que isso, meus irmãos, o líder do convento, a gente costuma chamar que através principalmente dos graus da cavalaria, você consegue ter uma vacina da vida, porque você tem acesso a ensinamentos que você não tem no capítulo, porque o convento te demanda a maturidade o suficiente para você ter a capacidade de entender o que está acontecendo ali. Não só dentro do capítulo, eu acho que na vida como geral, assim, para uma pessoa da nossa idade, quer dizer, da minha idade, esses ensinamentos demorariam um pouco para serem aprendidos e viriam de uma maneira um pouco assim dolorosa, né? Porque alguns ensinamentos são pesados, alguns ensinamentos fazem você refletir sobre a pessoa que você é, sobre suas amizades. Então acho que isso acaba você dando um chacoalhão. Ele demanda uma intensidade de experiência de vida que só quem é mais velho tem esse acesso. Então, considerando que o convento é uma instituição formada por Demolays um pouco mais velhos, ele já tem uma bagagem diferente e por isso, pela experiência de vida e de capítulo, eles conseguem ter a maturidade para entender o que está acontecendo ali. Vamos falar agora de planejamento. É importante, se a sua ideia é motivar a galera a viver a cavalaria, é importante que você traga, primeiramente, um cronograma bem delimitado. Olha, lá no começo da gestão tem um calendário, as reuniões já têm os seus lugares pré-definidos, os horários corretos e principalmente as pautas. Você não vai colocar só reunião, convocação da cavalaria, pauta, escrutínio. Não, você vai colocar, puxa vida, você vai colocar a palestra,
que eventualmente vai acontecer. Através do cronograma você tem que gerar interesse e motivação por parte do cara, ao abrir e ver aquele cronograma, ter algum interesse que agregue alguma coisa para ele. É o instrumento de motivação mais importante que um planejamento de convento pode ter. É o seu cronograma com pautas minimamente interessantes para o cara se dar o trabalho de sair da sua cidade e ir até outra para viver cavalaria. Por exemplo, a possibilidade de você instituir numa reunião ou em várias debates envolvendo assuntos históricos e filosóficos. Um debate templários, heróis ou vilões. O pessoal acho que no convento da 7ª região já fez isso, parece que foi muito produtivo, né? A galera ali curtiu bastante. E para incrível que pareça, a área que era contra os templários acabou convencendo todo mundo ali que eles ali não eram os bonzinhos, geralmente como a gente conhece e tal. Que como a maturidade é muito maior, o pessoal consegue mediar bastante bem. O nível de debate é muito mais produtivo e muito mais legal assim de fazer. Então, aproveita esse momento, esse certame, essa oportunidade entre esses líderes para falar de pautas um pouco mais sofisticadas para a galera conseguir debater com mais intensidade. E funciona, tá? Tem conventos que fazem isso, como ele já falou, e é muito bacana. É importante como meta se trazer a ideia aos mestres conselheiros da região, olha, você mestre conselheiro, através da liderança do ICC, pela tarimba regional, como já dito, tem por meta trazer um carro de cavaleiros para a sua convocação. Você pode pensar, são, por exemplo, 7 capítulos. Você está fazendo 5 vezes 7... Eu sou de humanas, cara. 35, né? Imagina só uma convocação com 35 cavaleiros. É muito além do convencional, mas você pode falar, não, é muita coisa, é muito difícil. Se você instituir essa meta, 5 por capítulo, uma esfera de 7, por exemplo, que você não consiga 5, você consiga 3. 3 vezes 7 já é mais do que os 10, 12 que costumam ir. Então a ideia é justamente agregar uma meta muito clara para o mestre conselheiro para levar os seus cavaleiros para as convocações. A outra questão, é importante que os capítulos estejam conscientes da necessidade de que os seus demolês, com 16 anos completos e todos os requisitos mínimos para investidura, que sejam convocados a serem investidos cavaleiros. Então, não é olha, o mestre conselheiro chega na reunião, olha, quem que vai querer? Não tem essa. Os capítulos que têm mais cavaleiros são capítulos melhores, porque os cavaleiros são mais qualificados. Então, você, líder do capítulo e do convento, que quer fazer tanto o seu convento quanto o seu capítulo agregar força, invistam os seus demolês nos seus capítulos. Tenham isso como meta muito clara. Fez 16, tem tempo de ordem mínimo? Leve eles para o convento. Não proponha, leve eles para o convento. Depois eles vão te agradecer. Tem que estar muito claro no cronograma da gestão as concessões de graus, as pessoas responsáveis, aqueles que vão investir os graus, e de preferência fazer uma nominata o mais sortida possível, envolvendo a maior quantidade de cavaleiros, da maior quantidade de capítulos possíveis, para que todos tenham motivação e interesse em frequentar as convocações, porque eles serão parte das nominatas dos graus. Então, naturalmente, eles vão, por ter que dar os graus, se motivar a irem para as convocações. Isso só melhora o quórum das reuniões do convento. Pensem que o convento é o que há de melhor a título de finalização de ensinamento que você pode ter na sua vida, na carreira, na Ordem Molay. Então, para quem é cavaleiro e viveu a cavalaria como quem já passou por isso, pode concordar com a gente no sentido de que é fundamental para a sua carreira de Molay que você tenha acesso e mais, que você se motive e mais do que isso, que você motive a terceiros a viver essa experiência. Porque você não teria ela só no capítulo e graças ao convento que nós formamos o que há de melhor em liderança pela Ordem Molay e mais do que isso, para a vida. Bem, galera, brigadão aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, brigadão Caio, né, por estar aqui disponibilizando seu tempo para gravar conosco. Vai ter mais 2 vídeos, então aguarda aí que vocês vão me ver mais aí. Então... Ele não parece o Frodo? De leve? O Frodo com esse narizinho assim, se tiver aquele espelho esquisito no pé, fica igualzinho. Não? Enfim, muito obrigado pela sua atenção. Tenham uma ótima semana a todos, meus irmãos. Vamos juntos.